Conforme eu fui preparando as mensagens para esse nosso encontro, essa mensagem ficou na minha mente, porque nós começamos falando primeiro de esperança. A esperança, como é que a gente cresce com a esperança? É por meio da tribulação. Não adianta dar volta da tribulação. Primeiro, porque a gente não consegue. E segundo, porque é no meio da tribulação que nós podemos sentir aquela força do Senhor em nós, podemos perseverar. Isso nos dá um caráter aprovado. O caráter aprovado é aquilo que separa as crianças dos adultos. Porque a criança que ela tenta uma vez, tenta duas, não dá certo, ela joga por fora, não quer mais. Mas como adulto você sabe que a vida não é assim. A vida em geral, a vida espiritual também. Você muitas vezes tem que perseverar para chegar até algum lugar. E perseverar e permanecer no Senhor. Depois nós vimos ontem de manhã como é que a gente reage a uma noite escura. Eu vi pessoas falando, eu vou encontrar a minha noite escura. Não se encontrar, não pode deixar. Não procura. Deus te concede a noite escura. Não deixar. E no meio dessa noite escura, a questão não é ficar paralisado ou tomar a opção que Davi, que foi fugir de Deus, mas é descansar em Deus. Então, quem sabe, pela graça de Deus, na tua noite escura, tu conseguiu se concentrar em Deus e voltar para Deus. Amém. Amém. Eu acho importante, ao mesmo tempo, nós não nos evitarmos a dor. Às vezes a gente quer muito rapidamente tomar um analgésico, né? Hoje em dia, cada vez mais a nossa sociedade tem anestesiado a dor. E, em parte, graças a Deus, eu tenho nenhum problema com isso. Mas às vezes é aquela questão, nós temos uma baixa tolerância para a dor e para o sofrimento. E muitas vezes a dor é aquilo que nos desconstrói, nos desmancha diante de Deus. E esse é o projeto de Deus. É o quebrantamento. Você, como Davi, dizer, me adoeceram os ossos, até que me entreguei a ti, aí eu consegui a gente. Ontem à noite nós vimos ainda sobre como Deus é o nosso único Senhor, o nosso único bem. E eu queria terminar com esse tema de heróis da fé, porque sofrimentos e desafios exigem heróis. E vamos olhar isso com calma. Por que nós precisamos de heróis? Porque a característica do herói é que ele se dedica a mudar alguma coisa ruim. O herói, se as coisas estão boas, não precisa de herói. Não tem que fazer nada, só tem que viver. Mas se vir alguma coisa ruim, o herói precisa comparecer. Heróis, eles não se acomodam ao status quo. Heróis não falam, é assim mesmo, não tem jeito, deixa assim, pronto. Isso aí não é herói. Heróis, nós precisamos de heróis quando a vida não vai bem. E de muitas maneiras nós temos sido desafiados. Ontem na fogueira nós ouvimos algumas histórias no final, falamos pelo nosso país. E a Bíblia deixa bem claro que nos últimos tempos, nos últimos dias, tempos terríveis virão. 2 Timóteo 3:1. Quando ele fala tempos terríveis, a expressão da terríveis ali, ela foi usada mais uma vez no Novo Testamento, que é quando Jesus vai enfrentar o endemoniado gadareno e diz que ele era um homem violento. A palavra violento é a mesma de terrível. Então eu acredito que tempos de violência, de dor nos aguardam como humanidade. São aquelas dores quando o inimigo será finalmente derrotado. Até lá ele vai enganar, vai matar, vai destruir, como nós temos visto. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas deixa eu continuar aqui. O que é um herói? O que caracteriza um herói? A maioria de nós, quando criança, pensa no herói como super-herói, aquele que prende o bandido, aquele que é um herói guerreiro. Mas com o tempo você logo descobre que tem heróis que não brigam, mas lutam para mudar uma realidade ruim. Deixa eu colocar assim, heróis mudam ou tentam mudar uma realidade negativa. Heróis se arriscam por uma causa. Qualquer que seja a causa, eles se arriscam, eles pagam o preço, eles se sacrificam por isso. Aliás, eles se sacrificam por outros. O herói que luta só por si não é um herói, é
sei lá, alguma coisa que você queira colocar aí. Heróis, de modo geral, vivem de acordo com um certo padrão e eles tomam a frente, eles têm iniciativa. Deixa eu voltar um pouquinho para essa questão do certo padrão. No mundo das artes, a partir da década de 50, começou uma desconstrução do conceito de belo. A arte antes ela tinha que ser bela. A partir dali, não, ela não tem que ser bela, ela tem que transmitir ideologia. Então a arte deixou de ser algo que tivesse algum conceito de belo para ser algo que chocasse. Então você vai, por exemplo, na Bienal de São Paulo e tem lá uma sala branca com um vaso sanitário no meio. O que você acha? Eu não sou estudante da arte, então podem dizer, me chamar de ignorante. Isso eu faço. Eu não sou artista. Colocar um vaso no meio da sala, eu ponho. Qualquer um de nós. Não, mas olha que coisa incrível. Não viu nada, qualquer um faz isso. Ele não estava nem feito, tá? Passou. O conceito, agora, percebe que está havendo uma contínua transformação do conceito de arte. A arte deixou de ser bela para ser protesto, para ser ideologia. A mesma coisa tem acontecido com o conceito dos heróis. Hoje nós temos heróis que não se encaixam aqui. O Batman, que era um dos heróis da infância, hoje ele é um psicopata. Eu assisti uma vez nesses novos filmes do Batman, está lindo. Ele é um herói, mas ele é doido. Ele vive a partir de um trauma e ele é cruel. Tem outros heróis dele que eu nem quis assistir, porque aí também me faz mal. Heróis perversos, heróis que têm, sabe, é um anti-herói. E eu não estou falando do herói hesitante. Herói hesitante é aquele que não quer ser herói, mas aí as circunstâncias se formam, finalmente ele dá um passo de coragem e fala, vamos lá. Um exemplo desse modelo de herói antigo é aqueles que assistiram O Senhor dos Anéis. Um herói que é o Hobbit, lá, o Frodo, o amigo dele, o Sam, são os heróis mais hesitantes que eles não querem ser herói, mas já que vamos lá, eu faço. Eu gosto desse conceito de herói, dessa ideia de herói. Mas obviamente nós estamos falando de herói da fé. O que é o herói da fé? Eu coloquei essa definição aqui, que eu acho que ela capta o que nós estamos falando. O herói da fé é aquele que desenvolveu uma paixão de agradar a Deus tão intensa que ela é maior do que o seu desejo de agradar a si mesmo ou as pessoas da sua geração. Herói da fé é aquele que está assim, tão apaixonado por Jesus, tão comprometido com Jesus, que ele fala, vou agradar a Deus, ainda que me custe caro, ainda que as pessoas ao redor me chamem de maluco, eu quero agradar a Deus. E obviamente todos vocês sabem, há um capítulo na Bíblia, que é Hebreus 11, que trata exatamente disso. Eu vou pedir para você abrir ali comigo. É um capítulo longo, mas eu vou pedir licença para ler tudo. Vocês conseguem aguentar, né? Hebreus 11. Hebreus 11. É um capítulo que eu acho que é muito edificante, então me permitam ler, por favor. Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, no meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família.
Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu seu lugar, que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, e viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, porque homens já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos que vivessem viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam neles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses, por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de profetas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos em batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles alcançou o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Promessas preciosas nesse texto. Mas
A gente olha e a gente fica até indignado, né? Esses homens e mulheres, a gente tinha 3 metros de altura, nem pisava no chão, flutuava assim. Mas eu não acho que é isso. O que é que faz com que alguém se torne um herói da fé? Eu parei para explicar cada um dos personagens aqui, que nós temos, daqueles que nós temos informações. Praticamente nenhum dos mencionados tem treinamento teológico, nenhum foi ensinado. Pode falar, mas pode ser. Nenhum deles que a gente vê teve uma vida perfeita. Aliás, alguns são. Não tem mal nenhum. Nenhum deles tem uma capacidade superior. Vai falar, Sansão era muito forte, mas tinha uma cabecinha que. O que é que faz com que alguém se torne um herói? É uma coisa só: fé. É simples que dói, né? Que é uma resposta maravilhosa. É fé. É por isso que eu não era fé. No entanto, a fé é algo que nos incomoda. Capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Fé inclui risco. Não, mas eu tenho certeza daquilo que você ainda não viu. Se eu estou vendo o chão aqui, eu falo, vou pisar e o chão não vai abrir. Olha que fé. Isso não é fé. Você já recebeu uma fé? Fé é quando você pisa na beira do mar e Deus falou que vai abrir o mar, mas ele não abriu ainda. Gente, eu fico imaginando aquele primeiro sacerdote carregando aquela arca, 2 milhões de pessoas atrás dele, e ele sabe que a água vai abrir. Ele tem fé. Mas se fosse eu, ia estar caminhando, carregando aquela arca pesada nas costas, não funciona. Falta 1 metro. Já abriu já, né? Já deu. Aí estou aqui mais perto, Deus, agora pode abrir. Aí ele levanta o pé, não abriu ainda. E aí ele vai colocar o pé e não abriu, quando a sola do seu pé tocar na água, que ela abre. E se ele falasse, Deus, eu vou ficar esperando aqui abrir? Eu ia estar lá até hoje, eu ia abrir, gente. Fé inclui risco. E a gente não é muito bom de risco, sabe? Então a gente faz acordo com Deus. A gente não fala, mas é como se fosse assim: Senhor, faz o seguinte, eu não vou viver pela fé, mas vou fazer um acordo contigo. Eu vou na igreja todo domingo. E se eu for direitinho, se eu me comportar bem, aí o Senhor me dá uma vida boa. Imagino Deus rindo lá no céu: querido, eu sou o Senhor do universo, eu sou soberano, quer mais amor comigo? Não, Deus, eu vou me comportar. Eu lembro de um amigo muito querido, um casal amigo nosso, que eles chegou um ponto em que a esposa deixou o marido, partiu para uma vida longe de Deus. E eu conversando com esse marido, a expressão que ele usou foi assim: eu sinto que Deus está me enganando. Sabe quando alguém te dá troco a menos? Eu sinto que Deus me deu troco a menos. Eu sei que não é isso, mas é o que eu sei. Eu estava lá para ouvir, não para corrigir, a princípio, não fala mais. Então, Daniel, eu acreditei que se eu casasse virgem, com uma mulher virgem da igreja, e fosse da igreja, e fizesse tudo certinho, eu teria um casamento feliz. Eu sei que ele não fez tudo certinho, ele também sabe. Mas ainda assim, ele falou: eu fiz tudo, e o meu casamento acabou. Eu falei: pois é. Tu foi enganado, não é por Deus não, por essa expectativa que tu tem. E isso aí Deus nunca prometeu. Ele prometeu a presença dele. Ele não prometeu agora. Além disso, tu sabe que tu não fez tudo. Não, eu sei, mas eu não fiz o suficiente para ser castigado assim. Percebe a troca? Eu não devia ter sido tão castigado. Ou ela tem que ser mais castigada que eu, ou sei lá, porque na nossa cabeça nós somos mercadores. É o business total, assim, ela vai, puxa a tabelinha, abre o Excel, põe lá, compara, entrou tanto, saiu tanto, e Deus fica rindo no céu. Sim, não quer fazer negócio comigo? Eu sou o Senhor e Criador do universo. Sou eu que te seguro na existência. Se eu falar conceito, eu deixo de existir. E tu quer fazer negócio comigo?
comigo e vai me cobrar alguma coisa? O que marca o herói da fé? Eu anotei 4 coisas aqui, eu queria explorar cada uma delas para você. Primeiro, são pessoas comuns. A gente tem a impressão que o herói da fé, como eu falei, ele tem 3 metros de altura, ele é bonito, tudo está no lugar, até o cabelinho dele fica no lugar certo, assim, ele usa gel. Eu diria, não tem barba, mas alguns aqui tem barba. Se ele tem barba, a barba dele é legal. Correto, cheia, né? E não é, gente. A lista desse pessoal é de gente comum, nós vamos olhar isso. Segundo, heróis se arriscam. Terceiro, eles dão a vida por um chamado. Quarto, eles percebem e veem Deus agir. Vamos olhar um pouco. Primeiro, os heróis da fé são pessoas comuns. Tem todo tipo de gente. Tem boiadeiro, tem construtor, agricultor, rei, general, tem prostituta, tem alguns que não cito o nome, mulheres que receberam seus mortos de volta. O que elas faziam? Mulheres que receberam seus mortos. Só isso. É gente que você não pararia para olhar 2 vezes. Se passasse assim perto deles. Melhor disso, a gente não, gente. Pessoas como eu e você, com os mesmos medos, tenho certeza, com as mesmas contas para pagar. Talvez não receber esse boleto, que naquela época não tinha boleto, mas é a mesma coisa, tá? Pecados, enfrentando a mesma solidão. Gente comum que se deixa ser usado por um Deus incomum. Por que eu insisto tanto nesse ponto? Não é uma casta à parte. Eu tenho um certo medo, hoje em dia, na igreja evangélica, quando nós pegamos pastores, principalmente líderes espirituais, e colocamos como se eles fossem assim. Eles são diferentes. Deixa eu dizer, eu sou pastor há mais de 30 anos, sou igualzinho a você, não dá nada não. Não, mas você estudou. Esses caras aqui agora da fé não estudaram, não. Não, mas você é um pastor. Gente, isso aqui, deixa eu deixar bem claro, é conceito do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia uma tribo sagrada, e havia família sacerdotal, e havia família real, e havia gente que o Espírito Santo naquela época ele aparecia, ministrava e ia embora. Agora, o que é que nós sabemos sobre o Novo Testamento? Nós somos uma nação de sacerdotes. Nós somos raça eleita. Nós somos nós. Então você fala, não levante a mão contra o ungido do Senhor. Perfeito. O que é o ungido do Senhor? Todos nós, aí concordo. Não levanta a mão contra um contra o outro. Porque nós somos os sacerdotes. Nós somos. Alguns Deus vai dar alguns dons, vai colocar em função de autoridade. A autoridade não está nele. A autoridade está no quanto ele se alinha para exercer o ministério ao qual ele é chamado. Gente comum. Herói da fé é gente comum. Como foi dito, e não dito de maneira certa, herói da fé é mané. Mané. Eu sou mané. Você é mané. Amém? Porque isso quer dizer que está acessível a todos nós. Alguns podem dizer, mas eu nasci numa família toda errada e sofri, minha família. Esses aqui também. A Rabi, vamos falar um pouquinho mais dela, provavelmente foi vendida para prostituição pelos seus pais. Isso é verdade. Até, né? Que baita família, heroína da fé. Gente, que coisa doida. Gente comum, gente que faz besteira, gente que faz o milagre de construir a arca e enche a cara. Bebeu até cair e ficou pelado. Que isso? Davi que adulterou com a vizinha e mandou matar o vizinho. Moisés que com um ataque de ira matou o egípcio. É gente como a gente.
Segundo ponto que eu quero destacar é que heróis da fé se arriscam. Não dá para ser herói da fé na segurança. Você sempre vai ter que sair da tua zona de conforto. Porque senão tu não é herói da fé. Herói com segurança não existe, tá? Esse aí é alguém mais, é o síndico do prédio, olha lá. Porque o poder de Deus se manifesta naqueles que se arriscam por Ele. Porque se você faz alguma coisa dentro da sua capacidade, isso não é nem ministério, isso é performance. Eu vou fazer um grande milagre agora. Eu vou andar daqui até ali. Olha só que poder, eu estou andando, está vendo? Não dá. Não pus porque a gente todos podem andar, tem muita gente que a gente conhece que não consegue andar. Tá? Então, é óbvio que há a graça de Deus. Mas eu estou falando do risco. O risco de crer naquilo que ainda não é visível. De ir além do seu potencial. De botar o pé na água dizendo vai abrir, vai abrir, vai abrir. E abre. Ou no caso de Pedro, não vai abrir, não vai abrir. E não abriu, ele pisou em cima e saiu andando em cima da água. Se a herói da fé se arrisca. Vamos ter algumas coisas aqui. Não é construir um navio em terra seca. Isso é doido. Construir um navio, eu estou pensando agora, terra seca, vem do céu, certo? Pode falar, né? Abraão, então esse é ótimo, ele saiu sem saber para onde ia. Querida, vamos lá, vamos embora, para onde? Não sei. Como assim não sabe? Não, vamos embora, mas o que eu levo? Que roupa? Não leva tudo. Mas e como é que é o clima lá? Não sei como é que é. E quanto tempo demora para chegar até lá? Não sei. E por quanto tempo nós vamos ficar lá por resto da vida? Não sei. Sara devia ser uma mulher muito especial. Outro, Davi saiu para matar um gigante. Gente, o homem era um tanque de guerra, 2,70 metros de altura, carregava um escudo e uma couraça. Ele foi matar um gigante. E, curiosamente, já ouvi isso uma vez, ele pegou 5 pedrinhas. Ele dificilmente teria a chance de atirar a segunda pedra. Por que ele pegou 5 pedras, sabe? 5 pedras. Eram 5 gigantes. Não sei se estavam todos lá, mas a Bíblia registra mais 4. Então ele falou: Senhor, eu vou matar os gigantes. Vou pegar o primeiro, matei o primeiro. Ele vai dar um, eles caíram fora. Mas que coisa louca, era guri, era Moisés foi falar com o maior império da época: olha, escuta, liberta os escravos todos. Tá bom, esse escravo está aqui para fazer trabalho, como é que eu vou libertar? Não, vamos embora, liberta que nós vamos embora. Tudo isso é risco. Mas aquele que me chama mais a atenção de todas as histórias aqui é Raabe. Raabe era uma prostituta e ela... A gente não sabe muitos detalhes, poucos detalhes, mas era muito comum naquela época que meninas fossem vendidas para a prostituição. E provavelmente, depois de algum tempo na prostituição, ela abriu uma hospedaria, uma estalagem, que também era local de prostituição. Tá? Então ela estava lá, exercendo a sua função, e ela ouve falar de rumores de um povo. Foi encontrado ali em Jericó, há muito tempo, uma tábua de barro, de argila, que era como eles faziam a comunicação, e era um pedido de socorro do rei de Jericó, do rei para o faraó. Eles, de alguma maneira, estavam sob o governo do faraó, e esse pedido de socorro diz assim: venha nos ajudar, porque existe um povo selvagem que vem destruindo tudo ao redor. O nome do povo é Rabiru. Como naquela época as pessoas escreviam consoantes, Rabiru é exatamente hebreu. São as mesmas consoantes. A carta nem chegou a sair de Jericó, porque caiu tudo antes. Então, assim, o máximo que eles tinham é o seguinte: tem um povo doido por aí, com um Deus poderoso, maluco, que destrói todo mundo. E essa mulher tinha uma hospedaria envolvida com prostituição. Ela ouvia todas as fofocas da cidade, com certeza. E o pessoal: você está chegando esse povo soldados, e ela está ouvindo isso tudo. Gente, ela não tinha informação nenhuma. Ela nunca foi na escola dominical. Nunca ouviu uma mensagem, não viu um vídeo,
entendia nada. Ela vivia numa cultura onde Jericó era uma cidade poderosa, murada, famosa, existe até hoje, dizem que é a cidade mais antiga do mundo, não sei, mas assim, um lugar estratégico. Ela tinha o seu modo de ganhar a vida, a gente pode achar desprezível, e certamente não é a vontade de Deus, mas ela tinha a vida dela, entre aspas, estabelecida, porque ela tinha uma hospedaria ali, e ela ouve tudo isso e fala: não sei o que é esse Deus, mas esse Deus é poderoso. Ela abriu mão de tudo e não sabia de nada. Ela ouviu as promessas. Eles não tinham ouvido o que Deus tinha feito no Egito, ou no mar, durante todo o período do deserto. Ela não sabia quase nada e arriscou tudo. Eu e você sabemos tanto que nós estamos fazendo. Eu me sinto constrangido pela fé de Raabe, uma pessoa que, em geral, não é a pessoa que a gente põe na escala mais alta de santidade, né? Eu acho que é por isso que Deus conta essas histórias e põe essas histórias para deixar claro que é graça. Porque tudo que Raabe teve não foi assim uma missão, uma coisa especial. Não, ela simplesmente falou: cara, esse é o Deus. Ela criou fé, ilumindo da fé. Terceiro, heróis dão a sua vida por um chamado. Deixa eu ler de novo para vocês, versos 13, 14, 15 e 16. Ele vem falando e diz assim: todos esses viveram pela fé, que eles mencionou até agora, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Peraí, me enganaram. Deus falou: olha, vem me seguir, vou fazer grandes coisas. Eu estou te seguindo e aí? E aí, Deus? E aí, Deus? Cadê? No entanto, eles viram de longe, e de longe o saudaram. A ideia que eu tenho aqui é você está andando, e lá longe você vê o local onde você tem que chegar, e você fala: é para lá que eu vou. Alguém fala: vamos ficar por aqui, lá é muito longe. Não, é para lá que eu vou. Não, mas aqui é tão bom, tem uma sombrinha gostosa, tem um banquinho. Não, é para lá, é lá que eu quero chegar. Eu não sou daqui, eu sou de lá. De longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Eu sou de lá, não sou daqui. De longe eu vejo, eu não estou lá ainda, mas olha, vai ser muito bom lá. Isso é fé. Se eles estivessem pensando de onde saíram, eles podiam ter ficado ali. Muita coisa interessante para a gente falar sobre isso. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, esperavam uma pátria celestial. E olha só o que Deus disse: por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e nos preparou uma cidade. Gente, heróis dão a vida por um chamado. O chamado de Deus para você é um chamado poderoso, não porque você vai ser poderoso, mas porque o poder dele vai cair. É um chamado apaixonante. E é um chamado que vai exigir todo o seu coração. E deixa eu parar aqui um pouquinho, porque algumas pessoas falam: mas Daniel, então o meu chamado vai ser liderar um movimento de evangelização que vai alcançar toda a minha cidade. Se for, amém, eu quero saber disso, quero bater palma. Talvez o teu grande chamado seja ser uma mulher de oração. Ah, não, peraí, Deus, não vai ter trombeta, não vai ter assim, um podcast, não precisa ficar. Teu chamado pode ser testemunho fiel das pessoas da tua família. Teu chamado pode ser investir no teu filho. Teu chamado pode ser abençoar as pessoas ao seu redor. Eu lembro de um pastor anos atrás que me contou que na igreja dele tinha um ministério de mulheres. E tanto solteiras como casadas, elas se reuniam para uma tarefa especial. Elas identificavam as mães de filhos pequenos e toda semana elas iam para uma casa e falavam assim para a mãe: o que você quer que a gente faça? E a mãe falava: como assim? Não, nós viemos aqui para te servir hoje. Nós vamos lavar a casa inteira. E a mulher falava: não,
Oswaldo, tem gente recebendo já aqui. E ele me contou que quando ele era pastor da igreja, a esposa dele, eles tinham 3 filhos, um recém-nascido e 2 pequenos. Quando o pessoal chegou na igreja, na casa dele, essas mulheres, nós queremos isso aqui, o que você quer fazer? Ela falou, quero dormir. Quero dormir. Perfeito. Vai dormir. Nós vamos cuidar das crianças, vamos limpar essa casa, vamos fazer. Herói da fé. É um chamado, é um chamado. Tem gente que é chamada a circular, tem gente que é chamada a desenvolver um grande ministério. Não tem dúvida, realmente nisso, tá? Mas o teu chamado, ele tem essa característica, que ele é poderoso em Deus, que ele é apaixonante na sua vida por isso, e ele vai exigir todo o seu coração. Eu, anos atrás, tenho ainda uma amizade com ele, mas anos atrás andei muito próximo do João Boca. João Boca dirige um ministério ali em São Paulo, chamado SENA, Comunidade Evangélica Nova Morada, que trabalha com prostitutas, travestis, moradores de rua, na boca do lixo de São Paulo. Ele é um personagem um pouco estranho, tá? Porque obviamente ele vive no meio desse povo. E ele veio nos visitar numa conferência missionária em Caxias, e nós combinamos, mas foi uma coisa assim, ele arrumou um cobertor, ninguém conhecia ele, mas sabia que nós tínhamos um preletor para a nossa conferência missionária. Aí, assim, uma meia quadra na igreja tinha um mendigo enrolado no cobertor, fedendo cerveja e urina. Não me pergunta como é que ele fez isso, não quero saber. E ele, de repente, no meio do culto, o mendigo entrou na igreja. Foi aquela coisa, né? Os irmãos mais alertas. Você sempre que contigo? Não, quero lá na frente. Não, na frente não, cara. Era ele. Ele era o preletor. Ele chegou lá na frente e falou, pois é, né? Que luta que a gente tem de pegar pessoas que são... Eu sempre estou pedindo. Naquela noite ele falou para mim assim, Daniel, eu quero visitar a noite de Caxias do Sul. Eu, como assim? Eu quero visitar os pontos de prostituta e travesti. João. Ele perguntou, onde é que fica? Cara, eu não sei onde é que fica, já passei por algum lugar, eu tenho visto, mas... Ele falou, Daniel, eu vou, mas você nem ir comigo. Eu falei, mas é claro que eu vou. Gente, que experiência sobrenatural. Ele é pequenininho assim, elétrico, e nós fomos lá numa esquina onde tinha 2 travestis, não tinha dúvida que era travesti, tá? Vestido de uma maneira que talvez fosse sensual, se não fosse evidente que eram homens. Desculpa falar, mais repugnante do que atrativo, mas não vou discutir isso. E ele chegou como se eu estivesse conversando com o Alfredo. Oi, como é que vocês estão? E começou a conversar. E eu ali do lado, né, quietinho. Você é meu amigo Daniel, pois é, como é que você... E eles foram começando a conversar, aí no meio da conversa, no final, um deles se afastou mais, o outro puxou a conversa. Aí no final o João falou assim, cara, quero orar por ti. Qual que é o teu nome? E ele deu um nome feminino. Sei lá qual que é o nome, da blusa, da Leia, uma coisa assim. Não que esse nome seja estranho, mas não converso, Maria seria estranho. Vai de nome. Meu tamanho um pouco mais alto assim, vestido em trajes, eu disse, repugnantes. Daí ele falou, não, tem um nome de verdade. Eu falei, agora vamos acompanhar. Ele é pequenininho, ele vai tomar um tapa, ele vai tomar meia dúzia de tapas. Aí o cara repetiu o nome feminino, ele falou, não, deixa eu explicar, eu vou falar com o Senhor do Universo, aquele que te conheceu no ventre da tua mãe, aquele que conhece o teu coração, os teus demônios mais profundos, a tua vergonha e a tua dor. Me dá o teu nome. O cara baixou a cabeça e falou, Wagner. E ele começou a orar para o Wagner. E aí o Wagner chorando, aí nós saímos dessa conversa, fomos para outro, conversar com outros, passei umas 2, 3 horas andando com ele. Gente, que experiência fantástica, sobrenatural. O João é apaixonado por essa gente. Assim, eu entendo o valor disso, eu quero favorecer isso, não é o meu ministério, mas é o dele. É apaixonante, ele está
causar um pouco ao Xisco, aquele porco da gaiola. Voltou ali, está feliz, ele está à vontade. Lição, gente, assim, o chamado ele é apaixonante. Não precisa ser grandioso, não precisa ser doido que nem esse, mas ele é apaixonante. E ele vai exigir de ti todo o teu coração. Jeremias 29:11, a gente lê: professor, eu conheço os planos que tenho para vocês, do Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Qual que é o teu chamado? Heróis que se arriscam por um chamado. Heróis se arriscam por um chamado. Heróis percebem Deus agindo. Deixa eu ler de novo aqui os versos de 33 a 38. Eu não sei, minha cabeça gira nessa hora, né? Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Esse é da minha voz, é esse, né? Apagaram o poder do fogo. Os amigos de Daniel dentro da fornalha. Escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos em batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados, outros mas recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles, necessitados, afligidos, maltratados. Heróis da fé percebem Deus agindo e eles encontram uma alegria, uma realização de Deus agindo. Minha esposa usa essa expressão que eu gosto. Eles ver Deus agindo dá um brilho nos olhos. Seus olhinhos brilham assim, é isso. E aí existem vitórias. Imagina você botar no Antigo Testamento, tem a história de Jonatas que subiu com o seu escudeiro e botou um exército para correr. 2 homens. E Jonatas não era que nem Sansão, que matava milhares, assim, com a sua força. Não, ele subiu e botou para correr, dando fé. Eles perceberam milagres, coisas impossíveis acontecendo, mas eles passaram por profundos sofrimentos. A Bíblia está cheia disso. O autor de Hebreus está se referindo a cristãos que passaram por isso, e nós ainda assistimos cristãos passando por coisas e eles não voltam para trás. Nenhum deles gosta de sofrer, eu tenho certeza. Nenhum deles fala: que legal, você ser errado no meio. Não. Tenho certeza que na hora H eles fizeram como Jesus falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cara assim. Mas eu prefiro não ser cerrado no meio, por favor. Se der para a gente escapar, eu preferia. Mas, se precisa, estou aí. Mas eles fazem isso porque eles percebem, eles veem Deus agindo. Um dos maiores medos para a igreja hoje não é tanto que a gente se desvie da fé, sim, mas é a apatia. A igreja é apática. O maior desafio que eles têm é acordar às 9 da manhã no domingo para estar na igreja às 10. E se você programa uma escola dominical às 9, o maior desafio deles é aguentar 1h30. Estou brincando, mas vocês entendem o que eu quero dizer? A gente dá uma controlada, assim, fica no confortável. O máximo que a gente faz, de repente, a gente faz uma vigília de oração. Uau! Que baita cristão que eu sou! Assim, uma noite acordado, vai funcionar, a gente vai ver o lanche. Não estou desprezando, irmão. Vocês são preciosos, vamos fazer isso, vamos. Mas não existe um elemento sobrenatural na nossa vida. A gente se acomoda ao natural. Eu sou assim. E aí eu começo a inventar desculpas. Eu gosto muito da próxima expressão, que é: o mundo não era digno deles. Não era digno deles, não porque eles eram muito especiais, mas porque
estavam falando, aqui não é meu lar. Eu estou de lá para a pessoa. Aqui está legal, tá, mas eu vou para casa. Estou só passando por aqui. E quanto a nós? A gente não imagina a realização que nos espera quando nós desenvolvemos uma paixão por agradar a Deus, é maior que o nosso desejo de agradar a nós mesmos ou a nossa presença. Eu imagino, uma versão 2.0 dessa lista, Deus lá do céu olha uma mulher cristã que, apesar de ser pedida em casamento, ela fala: não é isso que Deus quer para mim. Eu imagino Deus lá do céu. Eu imagino um homem que, por várias razões, decide: não posso aceitar essa proposta agora. É boa, mas vai me levar para longe de Deus. E Deus falou: vai dar fé. Eu imagino uma mulher cristã que passou por algum conflito na igreja, de repente ela foi desprezada, foi ofendida, fizeram fofoca sobre ela. Vocês sabem como isso dói. E ela fala: mas eu vou permanecer. Amém. E Jesus lá do céu dizendo: olha, eu imagino coisas grandes, tudo bem. E eu não quero de maneira nenhuma desprezar os grandes milagres de Deus, mas eu não quero desprezar aquelas coisas pequenas que talvez a gente não perceba. Minha pergunta é: como é que a gente pode ser herói da fé? Como é que eu posso me inscrever nessa lista aqui? Porque a fé cristã não vale a pena ser vivida se não fosse assim. Aquela vida meia boca, sabe? Um cristão assim, meio, mas não com vontade de legal. Porque Deus fala: dá um passo, eu digo: acho que eu não quero esse passo, não. Eu digo para vocês com vergonha que algumas vezes na minha vida eu sinto que Deus me convidou para um grande passo e eu relutei. A minha sincera impressão é que Deus falou: tudo bem, não deu oportunidade, passou. Pela sua misericórdia e graça, houve surgir. Mas eu acho que tem todo Deus fala: não, vamos andar para a água. Eu posso ser um Pedro. Pedro é um louco, né? Que fazia as coisas que passavam. Assim é tudo, manda que eu vou. Eu posso fazer com os outros 11 discípulos. E você tem que ser Pedro do meio também. Quando ele falou: tá vendo? Ele ajudou. Você me atacar, não morre. Imagina você andar por terra. E Deus tem coisas muito mais preciosas para nós. Talvez não tão bombásticas e fantásticas. Mas eu queria agora orar para que Deus levantasse entre nós uma geração, essa geração, e a próxima, de heróis da fé. Homens e mulheres que vão dizer: Senhor, eu quero tanto andar contigo, eu quero tanto ter sintonia contigo, que eu vou me arriscar, eu vou seguir o teu chamado para mim. Eu sou mané, mas eu com Deus, eu estou fazendo para poder. Senhor, nós somos gratos, Pai, porque existe um tão grande nuvem de testemunhos ao nosso favor. Eu agora, com homens e mulheres que ousaram desafiar o impossível e que disseram que te agradar era muito mais importante do que fazer o que é esperado. Eu quero orar pela minha vida, pela vida da minha esposa, por cada um dos meus queridos e queridas aqui, para que cada um de nós possa olhar e nesse momento de vida perguntar: Senhor, como é que eu posso ser um herói da fé hoje? Eu tenho certeza que vários de nós deixamos passar várias oportunidades. Eu não quero ficar chorando pelo que passou, eu quero, a partir de agora, olhar para frente e falar: Senhor, dentro do que o Senhor me deu, eu quero ser um herói da fé. Eu quero confiar, eu quero ousar no Senhor, eu quero exercitar minha fé, eu
Eu quero tomar posse de reinos, eu quero montar exército inimigo para fugir, eu quero cumprir o meu chamado para mim. Seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele conhecido, seja ele obscuro. Mas eu quero viver a alegria de viver o impossível, de ter a tua vida vivida dentro de mim. Continua nos desafiar, continua a tocar nosso coração, continua nos quebrantar, para que nós possamos nos alinhar com essa tua vontade, mesmo no meio dos desafios. Que os desafios sejam só um campo de atuação da nossa fé. Eu peço isso tudo, Senhor, eu agradeço isso tudo, eu abençoo esses meus queridos, no nome de Jesus.